Bahia ter tudo na mão, faca, o queijo, o pé, a mão encoxando na taça, mais um título da Copa do Nordeste. Espera aí, já tá podendo? O grito tá na ponta da língua do torcedor. A confiança não poderia estar maior. Irônico, não? Mas calma, vamos esperar os próximos 90 minutos. Futebol a gente respeita sempre o que o campo diz e nós vamos voltar e fazer o nosso jogo de volta. Esperamos, lógico. A vantagem é boa, a vantagem é considerável. É amanhã pela Quinta Orelhuda, pelo topo do Nordeste. Chegou o grande momento. Senhoras e senhores, com a palavra o povo do Nordeste. O povo nordestino. A Fonte Nova, vocês imaginam como vai estar? Lotada. Uma festa linda está sendo preparada. Mais de 40 mil tricolores confirmados. O resultado elástico na primeira partida garante o título ao Bahia, até em caso de derrota por 2 gols de diferença. O Confiança precisa fazer 3 para levar a decisão para os pênaltis. Agora um assunto delicado para os dois times, os desfalques. Pelo lado tricolor, são 8. Caio Alexandre, Ademir, Canu, Eric Pulga, Eric, Juan Pablo, Jean Lucas e Santi Arias estão de fora. No Confiança, a história não é muito diferente. Além do goleiro titular, Felipe, a equipe conta com mais 6 baixas. 5h30 da tarde, a bola rola. É dia de levantar troféu. É isso que espera o tricolor. Menos emoção e mais festa. Que a gente possa entregar, logicamente, sábado, esse título para que eles possam comemorar. Aí, né, gente? Copa do Nordeste é uma competição charmosa. Eu gosto muito. Esse ano, infelizmente, ficou espaçado, né? Meio estranho. A gente perdeu um pouquinho o time, mas Bahia chegou com méritos na final. Como vocês bem elogiaram a equipe do Confiança também. Parabéns para a galera aí de Sergipe. Não foi fácil, né? Desbancaram times que tinham favoritismo, como o próprio Vitória aqui no Barradão. Isso. Então, só perdeu um jogo, né? Confiança. Dois. Perdeu do América, lá em Natal e do Bahia. Tirou o Vitória e tirou o CSA. É 2 times bons. De visitante. Ô, Ju, eu queria começar falando que eu vi essa semana algumas pessoas provocando o Bahia. Foi finalista da Copa do Nordeste por conta do Grupo City. Nos últimos 10 anos, o Bahia chegou em 6 finais de Copa do Nordeste e só com o Grupo City chegou em uma. Que é 2015, 2017, na gestão Marcelano, 2020, 2021 na gestão Belintani e agora 2025... Não, peraí, tá faltando um. 2018 também na gestão Belintani. Ou seja, 6 finais de Copa do Nordeste, 3 títulos conquistados e o Bahia se coloca de forma autoritária como o maior time da história da Copa do Nordeste. Mais títulos, mais finais, mais vitórias, mais triunfos, né? Então, assim, é muito fácil falar, obviamente, o investimento do Grupo City facilitou esse processo. Em 2023, o Bahia foi eliminado na primeira fase da Copa do Nordeste, já com o Grupo City na era de Renato Paiva. Só que o Bahia está de forma regular, sempre regular, chegando às finais. Às vezes você ganha, às vezes não. Às vezes comete um vexame, como foi perder para o Sampaio Corrêa dentro da Fonte Nova, sabe? Então, assim, o Bahia é finalista e é campeão com totais méritos de uma equipe que se colocou como a maior da história da Copa do Nordeste. Olha, assim, quando você observa esse crescimento do Bahia, o Rogério Ceni e internamente o Bahia achando que tem que chegar no patamar do Palmeiras e do Flamengo, a Copa do Nordeste passa a ser uma coisa de extrema naturalidade para o clube. Pelo que é feito internamente, pelos investimentos, pela condição técnica da equipe do Bahia, a Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano começa a ser uma coisa natural para o clube. Né? A intenção realmente do Bahia é ser protagonista tanto no futebol brasileiro quanto no futebol sul-americano. O Ferran Soriano falou isso. Né? Na apresentação do projeto, ele falou dessa questão de o Bahia ser um clube de destaque a nível sul-americano. E eu acho que nesses 3 anos de trabalho, o Bahia realmente evoluiu muito, né, Jotinho? O Bahia cresceu muito. Né? O Bahia já consegue ter outro patamar técnico, né? O Bahia está em 4º colocado, perdeu um jogo e ainda continua em 4º. Jogador em seleção brasileira. Jogador em seleção brasileira, já voltou a Libertadores, jogou bem a Libertadores, né? Não classificou, mas não foi um time que só apanhou e competiu até a última rodada. Estava ganhando o Inter no último jogo, levando a classificação.
Então, eu acho que o Bahia cresceu muito, né? E a Copa do Nordeste é uma competição charmosa, interessante, né? Mas que talvez precisasse dar uma remodelada. Eles vão mudar agora, né? Não vai ter mais a pré, vai ter duas, vão ser 5 chaves de Sabe qual é a minha 4, visão né? disso? Vão Pra ser mim, 20 eles querem clubes. acabar com a Copa do Nordeste. Eles querem diminuir o calendário, né? Para forçar um campeonato brasileiro maior, né? Porque, assim, por exemplo, o Bahia já fez 60 jogos. O Mirassol, que pegou o Bahia no final de semana, jogou 32, 33 jogos. Praticamente a metade. Então, não é questão da Copa do Nordeste. Mas a primeira fase foram quantos jogos? Né? 8, 9 jogos. Então, isso chega no final do ano, você tem uma equipe que jogou quase 90 jogos. E foi justamente isso que vai fazer com que o Bahia vence, porque já venceu, para mim já venceu a Copa do Nordeste. E só não vai ser invicto porque justamente, por conta da Perdeu lendária, aquele jogo teve 2 a 0. que colocar o Sub-20 lá contra a equipe do Confiança. Perfeito. E aquele Sub-20 que não aguentou a equipe do Confiança, que a gente já falou aqui, tirou Vitória, tirou o CSA, saiu da Copa do Brasil, nos pênaltis com a equipe do Ceará. Então não é e um time rodado, tem muitos jogadores rodados ali. Então não foi de qualquer forma, não foi de qualquer jeito. Perdeu para um time que está ali buscando, que está lutando. Né? Então, se não fosse por isso, o Bahia... Muitos até acharam ruim quando eu falei aqui que o Confiança tinha que agradecer o Bahia porque deu aquela oportunidade dele se classificar. Porque ele foi o 4º colocado. Com aquela vitória, né? Sim, justamente. Vale ressaltar que a semifinal só foram os times do Grupo B. Vocês perceberam isso? Os times do Grupo B foram que se classificaram. Os times do Grupo A, nenhum se classificaram para a semifinal. Então ficou ali o CSA com a equipe do Confiança, o Bahia com a equipe do Ceará. Mas, em resumo, eu ouço muitos torcedores do Vitória, alguns até me sacaneando, né? Porque sou Bahia, todo mundo sabe disso, né, Ícaro? Você mesmo sabe disso, né, Ícaro? Pra você não ter negócio de quatiá pro meu lado, né, Ícaro? Aí ficam dizendo, porque o Bahia não ganhou nada desse Grupo City. Calma, perceba o que está sendo adubado nesse terreno fértil que o Bahia tem hoje com a tutela do Grupo City para o futuro. Quando o Ferran Soriano fala assim, seremos odiados, olha o que foi que ele tentou fazer. Tirar o ídolo do Vitória, porque houve a proposta, o Wagner Leonardo, que não aceitou, tirou... É ídolo do Vitória? Era, sim. Não, ele era o ídolo do Vitória. Ele deixou de ser. Wagner... Não, Wagner Leonardo... Peraí. Wagner Leonardo saiu daqui como ídolo do Vitória. Wagner Leonardo foi um jogador dentro de um bom contexto, no Vitória. prateleira de ídolo é diferente. Peraí. Ô, Ícaro, você como tesouro do Vitória, ele saiu daqui com o status de ídolo. A saída dele não, mas a saída perda dele era de um ídolo. É de um ídolo, é conquistou a sobre Série isso B que eu e falo. Ele era um jogador de excelência. Um jogador de excelência. Ídolo do Vitória, pra mim, Mas em resumo... é Nadigol. Não, mas em outro contexto. Tem outro contexto. É Bebeto, é Dilson. Em outro contexto. Resumo. Tirou do esporte, que foi o Juba, tirou do Ceará, que foi o Pulga. Então, isso é onde... Caio Alexandre do Fortaleza. Caio Alexandre do Fortaleza. Então, é isso que o Grupo City está querendo dizer. Aqui no Nordeste eu vou mandar e serei odiado. E já começa a partir daí. Swing do fora é Bavi, Bahia, Vitória, Bahia. E aí, essa rapaziada aí? Olha aí. Vitória, Bahia. Tá 2-1. Falta você desempatar. Digamos que Bahia. 3-1, então. Deus Aí, me ó. conforte durante a sua vida na terra. Ó, além de ser campeão do Nordeste, o Bahia deve ter também o artilheiro da competição. Confiança. O tricolor tem ouvido bastante essa palavra na última semana. Mas para um jogador em específico, ela tem um significado especial. Lúcio Rodrigues tem recuperado a confiança após um período complicado pelo Bahia. Foram longos 4 meses de jejum. Mas desde que voltou a marcar contra o Juventude, são 5 gols e 1 assistência. No primeiro jogo da final, 1 bola na rede e 1 assistência. A grande atuação rendeu elogios do treinador. Acho que ele foi bem porque ele é um jogador de muita resistência física, fez um belíssimo gol, né? O gol, e teve uma assistência dele, né? Pro William foi assistência dele. Acho que ele teve uma participação super boa no jogo, aguentou todo o jogo. É um jogador que fisicamente é privilegiado, é um cara que
Quando eu começo com ele, se ele estiver bem tecnicamente no jogo, é um jogador que a gente deixa até o fim, porque ele sustenta realmente a posição. Acho que a principal função dele é essa parte física. O camisa 17 é o artilheiro tricolor no Nordestão, com 4 gols marcados. E nada melhor para dar sequência neste momento do que levantar um troféu. Amanhã teremos o jogo de volta e a expectativa da torcida é que Lúcio continue contribuindo para o sucesso tricolor. A gente vai falar do Lúcio já, porque Tony Júnior está com o torcedor, chamou ele primeiro. Fala aí, Tony. Exato, Ju, aqui Paulo César, torcedor do Bahia. Paulo, boa tarde, ao vivo no Jogo Aberto com a Juliana Guimarães. O que é que acha para amanhã? Time misto, time titular? O que é que o Rogério pode fazer, na sua opinião? Aí eu acho que já está com a vantagem de 2 gols. O time que jogou lá, com confiança lá em Aracaju, acho que está bem aceito aqui na Fonte Nova, para a gente levantar esse título da Copa do Nordeste, penta. Vantagem de 3 gols. Dá para arriscar um placar para amanhã? Bahia confiança na Fonte Nova? Aí o placar que eu não quero um massacre não, eu queria que o Bahia desse 3-0. 3-0 é o meu placar. E no Nordeste todo mundo tenta, mas quem é penta é o Bahia. Valeu, seu Paulo César. Ju, volto com você. Já já a gente bate mais papos aqui com a torcida do Bahia e também do Vitória, claro. Valeu, Tony. Eu induzi o Tony ali, mas 3, se o Confiança fizer 3, vai pros pênaltis. Então a vantagem, ele tá certo. É de 2. Lúcio, que viveu aquela fase péssima, vaiado, a torcida vai embora, ninguém te quer, tal. Agora pode ter uma artilharia, o que dá uma moral. Aliás, ele tem voltado a marcar, né? Parece que reconquistou a confiança. O interessante é que a gente está vendo o Bahia na situação que se encontra nas frentes das competições, mas o Bahia ainda é carente de um cara que seja o goleador. O Lúcio, por exemplo, está chegando agora, chegou nesse jogo contra do Confiança, ao número de gols que tem o Eric. Veja quando o Eric parou e não apareceu um cara para fazer gols pelo Bahia na Copa do Nordeste e assim também nas outras competições. Mas está nas mãos dele, né? É amanhã, é o jogo, de repente... Nos pés. Nas mãos e nos pés e na cabeça. De mão não vale. Pois é. De repente sair como artilheiro da competição, Jota. que seria bom também, né? Que seria bom para ele, para o Bahia, ter esse status, né, de artilheiro também na competição. Isso vale para o torcedor do Bahia, porque todo jogador, todo bom jogador, às vezes enfrenta uma má fase, um ciclo ruim em determinado momento, né? E o Lúcio teve esse momento ruim no Bahia. Teve um momento muito ruim, até de ser vaiado na Arena Fonte Nova. Cauli também está enfrentando um período também de instabilidade, não consegue render o que já rendeu no Bahia. E o Rogério Ceni trata isso com naturalidade. Ele repete o jogador nos jogos, porque o jogador também precisa voltar a jogar bem. E dá confiança. Né? E dá confiança, né? Isso é um protocolo interno. Outros clubes tiravam o jogador, dava aquele tempo, né? Pois é. Para deixar o jogador melhorar a parte física, poupava o atleta. Não, no Bahia não. No Bahia eles levam com naturalidade o jogador quando está em má fase. Agora sim, o Lúcio Rodrigues, Jotinha, não esperem do Lúcio aquele cara driblador, nada disso, tipo Neymar, nada disso. Ele é um jogador de espaço, de velocidade, de enfrentamento, de finalização. E ele evoluiu muito com o Rogério Ceni. E tem entrado bem, né? Aliás, eu acho que ele tem jogado até um pouco melhor do que quando ele estava naquela fase fazendo alguns gols. Ele tem acertado os passes, tem dado dribles, tem feito gols. E é isso que o torcedor quer, né? Que o jogador se desempenhe bem, que faça um desempenho bacana. Essa dupla com o William José na posição que ele disse que gostaria de jogar. O William José, Juliana, eu acho que ele sente também o reflexo do que Everaldo sentiu. Sim. Que é jogar de costa para a zaga. Ele fica centralizado e joga de costa. É a pior posição para jogar aquela. Vai perder a bola o tempo todo. E Everaldo passou por isso. Mas o William José, sempre que acha aquela bolinha, ele deixa o dele lá. Como aconteceu aí no último jogo. Nesse jogo agora. E viu, rapidamente, Ícaro, o interessante é que observa que eu fico olhando a atitude dos caras fora do lance do jogo, fora do jogo. E a gente eu via, né, nessas observações, até nos bastidores e tal, o Lúcio assim meio devagar, sem motivação. E eu achei que ele ia passar isso nesse jogo de quarta-feira. E eu não vi. Apesar dele ter sido
desconvocado, né, praticamente, né, porque ele estava na pré-lista, terminou não indo para a seleção do país dele, no Paraguai, e ele terminou indo para o jogo, foi com, entre aspas, eu vi uma certa satisfação e terminou fazendo os gols. Ô, Ricardo, você tem uma análise, Só né? para terminar aqui sobre o Lúcio, rapidinho, é porque assim, a gente não pode ser ao extremo. Quando ele chegou, era o novo Suárez, né? Pelo valor que foi pago, ele começou fazendo os gols decisivos e depois, quando ele entrou numa fase, ele tinha que ser vendido, que ele não prestava, que ele era ruim. Calma, ele não é nenhum Luis Suárez, como ele também não é nenhum jogador ruim que merece ser descartado na primeira uma fase ruim. Mas esse negócio de Luis Suárez é de lá. A imprensa do Uruguai mas a torcida também é que compra, vê Era um dessa valor, forma. né? Foi um valor bem 65 alto. Não, é Aí é natural que vê você crie uma ele dessa expectativa. forma. Vamos nessa. Ô, Léo, eu sei que você tá meio assim com o Ícaro e tal, mas bota a análise que ele trouxe aí pra esse jogo. Não fique falando comigo não, que hoje tem um sambinha aqui, viu? E Rafa volta segunda. Olha, aí ó, foram... tá vendo? Aí ele já começou, tá vendo foi aí como esse tudo cara é? armado lá dentro. Pronto, agora vai. Não, aí é o... Cadê? Análise? É. Tá, ó. O Bahia marcou 4 gols. Desses 4 gols, 3 foram de bola aérea e 3 foram de cruzamentos. Ou seja, o Bahia, muito provavelmente a comissão técnica, junto com os analistas, estudaram as fragilidades da equipe do Confiança e acabou explorando. O primeiro gol é a marcação, olha só. Pé fechado, Nestor, né, que dá assistência. A marcação do Confiança sempre encaixada, cada um com um. Lúcio vai fingir que vai voltar e vai finalizar. 1-0. O segundo gol é uma jogada trabalhada do Bahia, começando com o Iago Borducci. O William José joga de primeira, fez o pivô. Cauli, muito criticado, consegue driblar, abre na direita. E aí vem o quê? Lúcio, que já havia feito o gol, dar assistência, o Bahia ampliou no 2-0. E agora o gol de Rezende, olha só como esse espaço todo da equipe do Confiança está deixando nessa primeira trave. Agora bem destacado, não tem ninguém marcando ali. E aí Rezende, ele vem por trás, tá vendo? Da onde ele vem, ele caminha, o cruzamento chegou, ele ataca o espaço e acaba fazendo o gol. Ou seja, esses foram os padrões que o Bahia buscou explorar da equipe do Confiança e acabar fazendo já essa goleada para um título. Ah, tá vendo que ele gosta? Aí, ó, um acarajézinho com sambinha e uma cerveja, rapaz. Sextou, né, Ícaro? Sextou. Você podia estar lá na praia, tá aqui Aí foi na Praia do Mar, quem nunca foi? Vamos lá, vocês vão gostar em massa. Rapaz, só tem traíra aqui. Esse aí é traidor. Meu amigo.